Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Da Maria Flor. Guria, tamo assim, né? Tipo, a sereia tá iluminada e a mãe atrás. A mãe de sereia é sereíssima. Tô o bagaço da laranja atrás da sereia, assim, arrastando a cauda. Ai, maravilha. Manda um beijo muito grande, muitas felicidades para Maria, muita vida. Obrigada, mando sim. Ela tá radiante, assim, era uma expectativa, esperando ainda a relação do tempo, ainda não tem, né, essa consistência de entender, é um mês, então desde o aniversário do Abel ela queria já o aniversário dela, então já faz aí 5 meses que ela tá esperando. Lembro bem dessas relações na infância. É muito engraçado, né? Muito divertido. Tem um vídeo de quando eu e minha irmã era criança, a festa do meu aniversário, né? E a minha irmã, ela era muito engraçada quando criança mesmo. Ela fazia um tempo inteiro que era ficar rodando em torno dela mesma. Aí tá rolando a festa, e a minha irmã começa a dançar, né? Ficar girando, girando, girando. E aí todo mundo começa a prestar atenção nela e comentar e não sei o que. Aí eu fico irritada. E aí empurro a minha irmã, tipo, sai, é meu aniversário. Não muda o foco! Sou eu o aniversário. Deixa ela senta, não é? Muito louco, né? Que engraçado. E as crianças, elas têm nessa. Ontem o Abel, mas e o que eu vou ganhar? Porque eu fui até um bairro muito longe, assim, tipo 22 quilômetros de onde a gente mora. Atrás de uma Gente, cauda da sereia. E a menina, cheguei lá numa chuva, um trânsito na hora, assim, do rush. E a gente foi ela dormindo no carro, assim, e aí a menina não atendeu a gente. A gente voltou, esperei 20 minutos a guria atender a gente, e ela não atendeu. Eu falei, filha, não vai poder dizer que eu não tentei. mas a frustração é a mesma, mamãe. Porque a gente foi, daí voltou tudo. Daí amanhã a gente volta. Eu falei, nossa, filha, não vai rolar. Vai ter que ser de outro jeito. E daí, antes de ir, o Abel perguntou, mas tá, ela vai ganhar a cauda da sereia? E o que eu vou ganhar? Mas se no teu aniversário você ganhou, né? E aí tem as crianças, tipo, não... É difícil, né, aceitar que é o dia do outro. E o que é isso, né? O que é esse aniversário, gente? Eu tô assim, com a coisa que não pode reunir, então eu tô fazendo várias festas. Pequenos grupos diversos. Você não tem noção, é a festinha não sei onde, a festinha não sei onde, a festinha... Meu, que loucura!
pequenas produções. É isso mesmo, é uma produção. É uma produção. Mas também é muito inesquecível, né? Eu acho que vale a pena, porque eu penso quanto é marcante, né, na vida da gente, quando a gente passa por esse momento de celebrar, de ter o seu dia. Ai, meu, eu não sei, né? Eu acho que sou uma pessoa esquisita, porque eu não lembro. Eu não lembro dos meus aniversários. Ah, Não. Até uns 13, 11, sei lá, não lembro. Pouquíssimo, assim, não tenho memória. Mas aí eu acho que é bem específico, né? Da minha cabecinha. a sensação que eu tinha, eu faço aniversário em janeiro, né? Então era de sempre, como era no meio das férias, ser uma coisa que vinha pouca gente. Às vezes acontecia na praia e era mais com os amigos da praia do que com os amigos né, da escola, os amigos mais chegados assim. Então dava uma sensação meio que era um aniversário, como posso dizer, meio na sombra, né? Não era um aniversário daqueles que todo mundo Uhum. ia e tal. E aí eu só fui sentir a diferença de fazer aniversário no meio do ano normal quando a gente morou fora, quando eu morei em Portugal, porque lá janeiro é normal, né? Não Uhum. é férias. E aí eu Uhum. sempre queria fazer festa. Aí tinha o Augusto, a Cristina, que um fazia um dia antes, o outro um dia depois, o Zé Luiz, que fazia um Uhum. pouquinho mais pra frente, juntava um monte de amigos dos Capricórnios, ia todo mundo fazendo festa, todo mundo junto, aí Um era muito batidão. gostoso. É, ganhar essa energia coletiva também, né? Uhum. É, eu acho que na infância eu lembro assim, porque sempre, como eu sempre estudei no mesmo colégio, era a mesma turma desde pequenininha, assim. Então eram sempre os mesmos amiguinhos que iam, assim. Então meio que era, eu não tenho a lembrança de um aniversário, era sempre lá em casa, não lembro de ser diferente, de não ser outro lugar. E sempre os mesmos amiguinhos, assim, sempre as mesmas amigas e aquela tensão, lembro muito da tensão. Lembro de um desconforto com a roupa, assim, que a minha mãe queria que eu ficasse com vestido e eu não queria aquele vestido. Lembro disso. Ai, que ótimo essa Mas lembrança. assim, mas assim, coisas. É, e daí põe vestido, aí a hora que você põe vestido, você não pode brincar e sujar com o vestido. Então, Uhum. Não foi vantagem. não tem vantagem. Aí, então eu lembro dessas coisas, assim. E, claro, lembro de uma correria, assim. E acho que eu lembraria muito mais se não tivesse, né? Se eu não tivesse, eu lembraria como frustração e não como lembranças, assim, mesmo que elas sejam, assim, tensões, conflitos, né? Ou que talvez elas não estejam tão frescas na minha lembrança como coisas incríveis, porque elas eram preenchidas com o que deveria ser, né? Com os amiguinhos e tal. Então não era mais uma celebração para não. Talvez não para marcar, mas para não passar desapercebidas. Uhum. Que engraçado, agora falando disso, eu tô bem interessante. Você fala em marcar e eu falo em apenas não não fraturar assim, né, com alguma coisa, não só deixar ela existir como celebração assim. Porque eu acho que isso me fez um insight aqui que pode ter a ver com o que eu tenho como pergunta hoje assim, dessa inversão Das de importâncias. perspectiva, das Uhum. perspectivas assim, da gente querer aprender e aprender, e daí você pensa, não, desaprende um pouquinho para poder aprender um pouquinho nesse sentido. Muito. Amei, amei ouvir isso. É porque eu acho que foi E um acho mini que portalzinho, né? sim, e acho que esse lugar também das importâncias, como você falou, né? Diluir essas importâncias no dia a dia, né? Na continuidade da vida e não concentrar tudo no dia do aniversário. Uhum. Porque, por exemplo, hoje a Maria acordou, deu parabéns para ela, daí eu tava assim, tipo, mais cansada do que outros dias.
E aí chegou, né, o dia tão esperado dela, não sabe nem como é que reage, então, porque é o dia que eu tava tão esperando. Talvez fosse mais interessante os dias de espera, porque o, a excitação, a expectativa, né, eu tava movendo e tava ali pulsando do que chegou. E agora? Como é que faz? Não era tudo isso? É tudo isso? E como é que eu reajo? E aí Né? depois quando passa, né? O dia seguinte também fala, e agora? Acabou Aham, tudo? Como é que eu fico? exato. E essa coisa, né, de ficar prolongando, né? Por exemplo, daí hoje a gente faz um bolinho aqui com as pessoas que convivem aqui com a gente, daí amanhã vai para Ponta Grossa. Aí com a avó, com o vô, com a prima, com os tios. E aí, como se, tipo, não pode acabar, não pode acabar, não pode passar, tem que celebrar com todo mundo. Engraçado, né, de digerir a passagem, né, as coisas passageiras, o movimento, o fluxo. Uhum, tô pensando que abertura aqui já tá fazendo. É engraçado, né? Ai, fiquei agora com essas importâncias mais diluídas e mais leves e presentes, né, no ano todo, em todos os dias. Pequenos rituais. Exato. Pequenos rituais, pequenos autocuidados, né? Uhum. Eu tô me sentindo assim bastante distante do autocuidado, desses momentos assim. Tá difícil para mim nesse momento abrir esses tempos e espaços assim. E fico até me auto e daí abre portal para várias coisas entrarem, né? Ocuparem Uhum. esse espaço que deveria ser o tempo de autocuidado, entrar vários julgamentos, autocríticas e tropeços assim que vem, nossa, vem uma palavra agora e não formou na boca. Vem em descompasso para Uhum. preencher o que não está ali nutrindo, né? Nossa, você falou um negócio agora, foi até o assunto da minha terapia essa semana, descompasso. Eu não sei se isso é da minha personalidade ou se tem a ver com essa formação de bailarina, mas às vezes eu associo o autocuidado com uma disciplina que quando eu vejo, eu virei uma guerreira, né, do autocuidado. Então, esses dias foi uns dias que eu fui criando, né, aquelas listas de tarefas para me organizar, colocando na agenda também, né, cuidar com a alimentação, cuidar da pele, cuidar, né, do descanso, horários vagos nessa lista de tarefa. Mas aí, quando eu vejo, eu já entrei num modus operandi que coloca tudo isso como tarefa, como obrigação. Então, ao invés disso gerar uma coisa que traz um conforto, né, um lugar de homeostase, acaba gerando estresse de novo. E aí é Uhum. muito tênue, aonde eu tenho que me equilibrar para que essas coisas tenham seu espaço, sabe? Nossa, é incrível você falar isso. Eu acho tão pertinente nesse momento que a gente está retomando, né, as atividades, saindo de um lugar onde estava muito recolhido, muito introspectivo, muito interno, né, dentro da sua casa, dentro da sua rotina, lidando com os conflitos muito próximos, muito. E esses dias eu ouvi um podcast sobre positividade não tóxica, que é isso. Uhum. Vai, faz, você tem que dar conta, você tem que não, se cuida, autoestima, não sei o que lá, planilha, nanana, vai, porque você consegue. Blá, blá, blá. E aí, né, esse autocuidado que acaba sendo, não é o lugar do nada, né? Uhum. Do sensível Do, também. do sensível, do ócio, da abertura, sei lá, do frescor, é o lugar da utilidade, do comprometimento, produção,
produtividade. Então, o quanto que se a gente não vê as coisas assim na ambivalência, a gente fica tendenciando sempre a cumprir e sei lá, a executar, a cumprir, a determinar, né? Um determinismo assim asfixiante, né? Exato, e aí eu fico pensando nesse lugar de se permitir descoberta mesmo, né? Uma coisa, sei lá, você fala, vou deitar aqui no chão, vou descansar, e isso você tem espaço para, né, se aventurar nessa experiência, vai acontecer coisas que você nem imagina, né? Descobertas ou talvez estranhamentos. Agora, se você falar, todo dia vou fazer uma prática de deitar no chão 10 minutos, aí já fudeu. Uhum. Já vai fechando os caminhos para que algo mais espontâneo emerja. Mas é Já muito começou errado, né? mas é muito tênue assim, o nutrir esse espaço aberto, essa possibilidade e o relegar, falar, putz, não deu tempo hoje, não fiz nada para mim. Uhum. E às vezes, quando dá esse insight, não fiz nada para mim, que seja só fechar o olho, que seja 20 segundos, né? Que seja. Um silêncio, uma respiração, uma pausa. Hoje, por exemplo, para mim foi ligar o incenso, que seja. Porque Uhum. nem assim o impulso para o estado, para o foco, para abrir, não estava rolando. Tipo, eu tava assim, puta, eu olhava assim ainda, pô, que preguiça de fazer qualquer coisa. Tava olhando, sabe? Tipo, Uhum. eu tinha tanta coisa, né, para fazer que eu só ficava assim estagnada. E esse estagnar, ele não é o ócio, ele não é o nada, ele é a saturação do movimento, né? É o bloqueio, é o onde não vibra, onde saturou. E é isso que tem que cuidar bastante. Então, estou bem atenta para isso, assim, hoje especialmente. E aí a gente já está fazendo aqui o grande portal, né? Aham. Um grande portal e que, nossa, eu acho que é um programa que a gente espera bastante tempo, né? Que vai acontecer hoje. E, puxa, um convidado, assim, excepcional, assim, né? De trabalho, de pessoas que conhecem como ele trabalha e o que vem construindo, né? Nas práticas, que é o Fábio Tavares. Eu não tive a oportunidade de fazer curso com ele antes, assim, de Klein Technic. Consegui fazer mais o ano passado, porque estava online, Uhum. né? E eu amei demais a abordagem, a maneira muito próxima e simples, assim, de acesso e generosa para a escuta, especialmente. Não é ele que está aplicando a técnica, ele está ouvindo para ver os recursos que ele tem para poder te acessar a partir da técnica. Então, é uma abordagem, para mim, muito especial, assim, né? Que Uhum. se despe daquilo que ele tem como conhecimento para a relação e vínculo com aquele que está buscando, né? Então eu estou muito, muito feliz com a possível conversa de hoje. Eu não conheço o Fábio, mas as pessoas que já me falaram, recomendando o trabalho dele, são você, o Maércio Maia, que é um grande parceiro de estudos, de práticas, a Betty Finger, com quem eu pratiquei Kundalini Yoga há um tempo, uma artista que eu admiro muito. Então, assim, pessoas muito especiais comentando o trabalho de uma pessoa e todas com essa paixão, assim, te ouvindo falar, já sinto um lugar vibrante. Então, eu só Uhum. posso ter imenso desejo de conhecer o Fábio e de ouvi-lo falar. Eu sei que ele é uma referência, né, no trabalho com Klein Technique também. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta.
queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/Ladeira Bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, tudo bem? Oi, Fábio, bem-vindo. Tudo bem, você? Aqui Tudo é a Ju. certinho. Oi, Ju, tudo bem? Tô tentando só conectar com os meus AirPods. Só um instantinho, por favor. Tá bem também. Deixa eu ver uma coisa. Se eu fechar aqui, será que vai desligar? Não, né? Vamos ver, acho que não. Vamos ver, você tá me ouvindo? Tô, aham. Ah, tá. Que bom. Deixa eu só ver aqui. Pronto, conectado. Fábio, bem-vindo. Eu sou a Paula, pessoalmente, mas muita gente linda e querida me recomenda teu trabalho. Estou super curiosa para te ouvir hoje. Opa, que bom. Que bom, obrigado. Muito feliz de estar aqui. Eu tenho que falar disso, por quanto que do que a gente estava falando, a gente faz uma introdução antes, né, para chamar o convidado. E aí, esse desespero que eu falei, gente, eu não confirmei com ele, e agora? Eu confirmei com a Paula, e eu já comecei a entrar em pânico, e queria ser bem tranquilo, não, estou aqui, estou pronto, ok. Eu falei, pronto, essa é a prova do que a gente quer conversar hoje, né, a pessoa super instável. E você ali aberto, pronto, então acho que é um ótimo começo para a gente começar a falar. Ah, mas não é sempre não, viu? É que às vezes a gente também dá um truquinho, assim, né? Mas hoje eu estava bem tranquilo porque tava mais ou menos confirmado, assim, e eu falei, bom, eu vou confiar então que vai lá pelas 9h30, alguma coisa Sim, assim, a gente vai se encontrar. Então deu que tudo coisa certinho. boa. Obrigada pela tua disponibilidade. Então a Imagina. gente começa assim pedindo para você se apresentar, né? E a gente faz uma pergunta que é: quem é você na ladeira? Eu sou aquela bola que tá rolando na ladeira abaixo, que não consegue parar. Infinita. E que às vezes daí tropeça em alguma coisa, e daí se machuca, aí tem que levantar de novo. Mas meu nome é Fábio Tavares, eu sou um artista do movimento, eu acho, e a minha paixão realmente é movimento, ação, educação, o corpo humano em movimento, em ação, a educação e reeducação do corpo humano, né? O ser humano é uma criatura tão interessante. E eu sou formado na técnica Alexander pelo American Center for the Alexander Technique em Nova York, que foi a primeira escola da técnica Alexander nos Estados Unidos, na década de 60. E eu sou formado também na técnica Klein, desenvolvida pela norte-americana Susan Klein, aqui nos Estados Unidos, em Nova York, mais especificamente. E eu sou também formado de uma coisa chamada Zero Balancing, que é um tratamento energético e estrutural feito através da liberação de energias bloqueadas no nível dos ossos e das articulações. Uau! Isso é desenvolvido por um norte-americano chamado Dr. Fritz Smith, que é vivo, ele tem acho que 93 anos, mora na Califórnia. E daí, assim, eu dei aula de acrobacias por muitos anos.
e dei aula de uma coisa chamada Pop Action, que é um trabalho desenvolvido também por uma norte-americana chamada Elizabeth Straub, uma coreógrafa bem reconhecida aqui nos Estados Unidos. E é isso, eu moro nos Estados Unidos há 22 anos. Em Curitiba eu vim da ginástica olímpica, daí eu comecei a fazer dança de rua, aí eu descobri o teatro, aí eu me profissionalizei no começo dos anos 90 em Curitiba, como ator. Aí eu comecei a fazer dança, estudar dança, com a Rocio Infante, acho que na metade dos anos 90. Aí eu descobri a técnica Alexander, descobri a técnica Klein, descobri essas que eu acho que hoje é chamado de educação somática. E isso mudou completamente a minha vida. Assim, eu falei, nossa, como que eu não sabia disso antes, né? Eu fiquei assim, foi uma revelação muito grande para mim. E daí, a partir desse momento, ficou claro que eu precisava estudar movimento. Aí que veio toda a história de vir para Nova York. Então, basicamente é isso, assim, eu acho. Muito bom. Eu acho que tinha uma pergunta antes, eu vou inverter a ordem, porque você falou muito de gostar do movimento, né? Gostar do corpo humano, do como é, né? Curiosa potência que é estudar o corpo humano. E eu tenho essa curiosidade que, né, das poucas aulas que eu fiz contigo, e como você traz esse corpo da criança, né? Da criança que aprende do quanto as práticas somáticas, às vezes, é olhar para aquele corpo que sabe como sentar, como levantar, que descobre a partir de memórias, a partir do como o corpo funciona, e o quanto a gente aprende e desaprende e aprende maus hábitos e vai transitando com isso, assim, qual que é o teu olhar sobre esse corpo de criança e o que a gente faz com ele depois, né, de adulto, assim. Uhum. Então, interessante, né? Porque numa criança normal, vamos dizer assim, né? Numa criança típica, né? Uma criança que não tem problemas neuromotores, né? O corpo realmente é inteligente, né? A gente sabe o que fazer. As articulações estão lá livres, né? A gente está aterradinho no chão, indo para cima, bem livremente. E isso aconteceu, assim, eu tive esse entendimento muito claro, porque teve um verão que eu fiquei um mês na praia e eu ficava só observando as crianças brincando na praia. Uhum. E eu vi, é muito claro, assim, como a criança naturalmente vai para cima, né? Em direção, o corpo vai na direção da cabeça e a cabeça vai para cima em oposição a, ao planeta, né? Em oposição ao chão. E quando as crianças correm, tipo assim, vão correndo para a praia, da cadeira até a praia, elas não vão pulando, assim, a cabeça delas permanece no mesmo nível, como se tivesse um teto muito baixinho, imagina assim um teto quase tocando na tua cabeça. E você tem que correr, mas você não pode pular, né? Você tem que correr aquela mesma altura, assim. E eu via que as pernas e os braços dessas crianças estavam completamente livres. E as pernas e os braços trabalham a serviço do tronco. Ou seja, o tronco, cabeça e tronco vem primeiro, né? E na técnica Alexander a gente chama isso de controle primordial. Então, cabeça e tronco vem primeiro. Braços e pernas são secundários, em termos de movimento e de funcionamento. E eu falei, nossa, cara, olha essas crianças correndo perfeitamente. Ah, assim, é, o joelho vai para frente, o pé embaixo do centro de gravidade, os braços livres, tudo coordenadinho, movimentos contralaterais. E eles vão correndo, elas vão correndo para frente, para trás, para cima, para baixo.
aí para, aí agacha, levanta, agacha, levanta, agacha, levanta, aí engatinha, aí senta, aí levanta de novo, aí corre de novo, e daí agacha, levanta. E elas não estão exaustas, e essas crianças não estão com dor no joelho, e essas crianças não estão com dor no tornozelo, e essas crianças estão se divertindo, então, né, não é um sacrifício, não é um... Aí eu falei, nossa, eu pensei, né, a gente quando daí chega na adolescência, a gente já perdeu isso, né? Você Uhum. vê uma adolescente de 13 anos correndo até a praia, muitas vezes aqui, né, você vê que já começa a ter uma dificuldade, né, a gente não consegue agachar mais com facilidade, não consegue sentar mais de uma maneira tão equilibrada e tão livre. E E daí, o quando corpo chega no. parece que vai enrolando, né? Vai começando a dobrar. Parece que vai enrijecendo, né? Uhum. E daí o sentar. E daí eu também trabalhei bastante com. Aqui a gente chama de young adults, de adultos jovens, jovens, né? Seriam. Uhum. E eu vejo como já está tudo travado, né? Por falta de uma palavra mais adequada. Então eu comecei a entender que, quer dizer, isso eu já ouvia muito dos professores em textos, já tinha lido bastante sobre isso, mas eu tive essa revelação, assim, uau, a gente já vem prontinho para o movimento. E alguma coisa vai acontecendo que a gente vai enferrujando, né? E é óbvio, né? A biomecânica do corpo vai mudando, o centro de gravidade muda, vai mais para longe da Terra, né? A cabeça vai mais para longe da bacia, tudo vai mudando, assim, a musculatura superficial vai se desenvolvendo. Mas será que a gente precisa perder tudo aquilo, né? Então, assim, essa é uma grande questão que eu carrego comigo, assim, e muitas vezes dentro da minha prática, das coisas que eu estudo e acredito, muita dessa liberdade, dessa potência, ela é restaurada, pelo menos momentaneamente, né? Eu acho que tem muito a ver, assim, com essas interferências, né? É, da- parece que na infância é muito mais aceitável sentar no chão, deitar no Uhum. chão, correr, pular, rolar no chão, né? A gente tem esse espírito de descoberta, né? De desbravamento, vamos supor. Existe um espírito de curiosidade numa criança saudável, Uhum. né? De questionamento. E daí, de repente, isso tudo vai virando secundário na nossa vida. A gente vai ficando meio chato, né? A gente vai ficando meio vai para a escola, aí tem que memorizar as respostas, aí tem que memorizar o livro, aí tem que repetir umas coisas chatas, aí tem que ficar sentado, né, na cadeira, não pode se mexer, não pode olhar para o lado, não pode nisso. Então, de repente, tudo vai virando meio, né, e a nossa cultura até de educação física Uhum. é aquela coisa, né, encontra uma vez por semana, por uma hora, para trabalhar no corpo. Mas e daí, e o resto das horas daquele dia e o resto das horas da semana? Faz o quê, né? Então, parece que a gente começa a se desconectar do corpo. Parece que o sistema todo foi criado para fazer com que a gente se desconecte da nossa fisicalidade, né? Ao invés de o contrário, né? E tem um antropólogo e paleontólogo e médico cientista que foi muito prominente nos anos 40 e 50. O nome dele é Raymond Dart. E ele analisou o nosso esqueleto, o sistema esquelético, e o sistema esquelético de um gorila. E ele falou assim que a nossa cintura escapular e os nossos braços e mãos são muito parecidos com os dos gorilas, né? Eles têm os braços mais longos que a gente, mas fora isso, a cintura escapular é muito semelhante. Então a gente tem ainda com a gente, no nosso corpo, na nossa estrutura, essa habilidade de pendurar em árvores, em galhos, né? A gente tem essa capacidade, né? De pendurar,
de balançar com as mãos. Uhum. E de se suspender, né? Também. De se suspender corretamente. E a gente não faz isso, ninguém faz isso, né? O uso dos braços hoje é basicamente para computador, celular, dirigir, né? Cozinhar, enfim, tem coisas que a gente faz com os braços que são coisas, né, que os nossos ancestrais faziam. Mas muitas das nossas atividades hoje em dia tem a ver com trazer os braços para baixo e para frente. A gente raramente eleva os braços para cima, né, para trás. Raramente a gente usa a função espirálica dos braços com as mãos acima da cabeça, né? Então, assim, a gente vai perdendo tudo isso. Foi um exemplo, né, vamos supor, do que a gente está do caminho que a gente está indo, assim, né? Então, acho que isso também tem um pouco a ver com esse distanciamento da fisicalidade na era Nossa, moderna. muito pertinente esse assunto. A gente até ontem tivemos outra gravação e também tocamos nesse assunto, assim, de, nossa, extrema importância falar e falar, fazendo também, né? Movendo, buscando sentir que onde que está essa paralisação, né, do corpo. Enquanto você estava falando da criança, eu fui para essa, vendo meus filhos, né, o quanto o corpo é inquieto, né, e essa Uhum, inquietude é que vibra ali, tipo, uhum, não, tudo bem, agora senta, agora vai, não sei o quê. E o quanto a gente vai aprendendo a aquietar. Te aquiete, né? Te aquiete. exatamente. E a gente se conforma daí, a gente se É, conforma em estar quieto e o corpo vai se conformando também que os limites é é, muito menos, né, do é, que poderia ser. é. É um grande mal-entendido. Eu tive um colega de trabalho, bailarino, maravilhoso, assim, um menino super destemido. Ele fazia coisas incríveis, assim, no ar, super acrobático. Tinha um domínio, assim, fora do comum do corpo dele. E ele falou que quando ele era criança, ele tinha dificuldade em focar, né? Em inglês chama ADD, Uhum. esse déficit, essa deficiência de prestar atenção. E os professores não entendiam isso, e todo mundo tipo dava bronca nele, né? Fica quieto, né? Daniel, fica quieto, Daniel, não se mexe, Daniel, não sei o quê. E chegou num ponto que os médicos deram Adderall, que é um remédio que é quase pior do que crack, né? Do que Uhum. cocaína. E ele disse que foi o que, assim, ele tomou Adderall como criança para poder se aquietar. E é uma coisa, é uma falta de, né, uma ignorância muito grande, uma falta de entendimento, porque isso podia ter afetado ele de uma maneira negativa, né, muito facilmente. Uhum. E tudo que ele precisava, na realidade, era estar escalando paredes e pulando coisas e se pendurando em cordas e, né? E daí você pega essa criança com essa energia tão crua e coloca essa criança confinada numa sala de aula, prestando atenção num livro que está na frente dela. E, pô, né, é um crime, assim, na minha opinião. Então, a nossa sociedade é muito baseada nisso, né? Você tem que ir no teatro, você tem que ficar quietinho, você não pode falar, você não pode se mexer, você tem que, né? Nesses lugares, você vai no museu, você não pode falar em nada, Não pode né? nem reagir às Não pode nem sensações. reagir, exatamente. E hoje as pessoas estão começando a questionar isso. Oh, isso é uma coisa meio colonial, né? Do Uhum. colonialismo, né? Que é Porque dessa vai para uma branca. passividade também, né? A pessoa tá vendo, ouvindo, lendo, mas tem pouco espaço para agir, né? Para interagir. Exatamente, exatamente. E o interessante assim, é que o sistema nervoso nunca para. Então, tem que haver um nível muito refinado de inibição em momentos assim, né? Então, assim, isso também é uma habilidade a ser praticada né, e descoberta.
é muito mais difícil, é que nem, né, você sentar paradinho e meditar como um monge, né? Existe um nível de refinamento muito alto nessa atividade. E hoje em dia, o que a gente faz o tempo inteiro com o nosso corpo? A gente fica sentado parado, né? Mas a gente faz isso muito mal e porcamente, então a gente acaba se machucando, né? Exato. Vai E, adoecendo. e acumula estresse, vai adoecendo, exatamente. E aí, a minha primeira, que agora vai ser a próxima questão, que é sobre, então, nos tornamos adultos e estamos nesse rolê todo na quietude, mas a quietude que é aprendida, mas ela é equivocada, né? Porque a gente estava falando disso também, o quanto que isso acontece descompassos, né, no nosso jeito de viver. Por exemplo, eu acabo vendo que quando eu estou muito sem cuidar e sem dar espaço para o movimento ou para o corpo, assim, né? Eu começo a criar coisas para fazer e tudo vai atravessando, assim. Então eu tenho que pausar, tenho que olhar, tenho que respirar, deixar assentar um monte de coisa. E eu lembro muito do modo que você apresenta esse desaprender, né? Desaprender a aprender, desaprender a querer fazer, né? Para não responder de imediato as coisas, né? E qual que é a potência? Porque você falando é outra coisa do que eu falando. Então, fala de novo pra gente, Fábio. Bom, primeiro de tudo, obrigado pela, pelo biscoito, né? Não, mas na realidade é assim, a maneira que eu entendo isso é o seguinte, o nosso corpo humano, ele ele tem uma estrutura altamente instável, né? E se a gente olhar no número de ossos dos pés, na articulação dos tornozelos, na articulação do joelho, na articulação do quadril, na orientação da coluna vertebral, né? Na relação da cabeça com a coluna, como a cabeça está longe da bacia, a bacia está longe dos pés. É como se a gente tivesse as nossas pernas, elas literalmente são como se fosse perna de pau, né? São estruturas longas e compridas e finas, que são os ossos, né, das pernas, sentar sobre duas plataforminhas que são cheias de ossinhos. E daí a caixa torácica, né, que se pendura da maior região da coluna, que é a região torácica, e encontra na frente com o externo através de cartilagem, que são estruturas elásticas, né, e flexíveis. Então tudo isso assim, e os braços também, né, que tem essas duas varetinhas que são as clavículas, é, espaçando os ombros para que os ombros sejam lá longe e não aqui na frente do peito. E daí, dessas estruturas de alavancas lá de longe, tem essas varetinhas, que são os ossos dos braços e as mãos e os dedos longos. Tudo isso foi desenvolvido para movimento, para ação. Né? Não tem uma linha reta no corpo humano, não tem um ângulo de 90 graus no corpo humano. Tudo é arredondado, tudo é tridimensionalizado, né? Tudo é feito para dobrar, para estender, para girar, para subir, para descer, para pular, para saltar, para estender. Então, esse é o nosso grande tesouro, né? Esse é o nosso grande gift, né? Nosso grande presente. Então, a gente tem que aprender como estabilizar essa coisa que é tão instável, né? De uma maneira mais adequada, é uma palavra horrível isso, mas de uma maneira mais equilibrada, vamos supor assim. E, isso é complicado, né? Como eu falei, porque a gente não sabe disso. A gente não aprende isso numa sala de aula. O professor, ninguém fala assim, olha, hoje a gente vai descobrir aonde que é a articulação do quadril.
vamos supor, né? Hoje a gente vai explorar a articulação atlano-occipital da cabeça com o pescoço, né? Hoje a gente vai perceber o movimento da respiração. Ninguém fala, né? A gente não aprende isso em escola, né? A gente aprende um monte de coisa que a gente nunca vai usar na nossa vida, mas né, aquela coisa principal de quem somos nós, como, né, do entendimento de si mesmo, ninguém ensina isso. Então, essa ideia de que a gente precisamos entender tudo isso para que quando a gente vá interagir, né, com o ambiente, com as pessoas, com a vida, a gente esteja um pouco bem mais equipado, né? Que nem você vai caçar, né? Você precisa ter um mapa, você precisa ter um entendimento de onde você vai, de quando você vai, né? Do que você vai levar com você, de como você vai reagir se você se deparar com um urso, com um leão, com uma cobra, né? A gente precisa né? Estou inventando tudo isso agora, mas é um pouco disso, assim, né? Então, essa coisa que você trouxe da questão da inibição, o que o Alexander descobriu fazendo experimentos próprios por muitos anos, no final do século XIX, foi que quando ele pensava numa ação, já era tarde demais, porque a musculatura já se preparava. No caso dele, que estava explorando dificuldades com o uso da voz, e ele entendeu que tinha cabeça, pescoço envolvido, e respiração, e caixa torácica. Aí ele começou a entender que tinha pernas e pés envolvidos nessa reação de cadeia. Foi que quando ele pensava em falar, o corpo inteiro já tensionava. Então ele falou, opa, pera, então é o pensamento que traz atenção, não é, ele nem chegava a fazer a ação, né, de falar, mas o simples pensar já causava tudo aquilo. E ele levou um tempo para ele entender que ele não, se ele pensasse em falar, o corpo tensionava. Isso num nível muito sutil que muitos de nós ainda não entendemos, mas acontece. Ele entendeu que, então, se o problema é o falar, o problema é o pensar em falar, eu não vou pensar em falar. E aí foi que ele abriu essa porta dessa coisa chamada inibição, que foi o que, na realidade, começou a resolver o problema dele, e foi uma coisa que ele entendeu que ele precisava ensinar para as pessoas, e que hoje a neurociência explica isso muito bonitamente, que nós temos essa habilidade de inibição e que essa habilidade de inibição é um departamento do cérebro, eu acho que é do cérebro mais novo, do prefrontal cortex, que não é o reptiliano, não é o límbico, mas que é o acima, né? Que é justamente isso, que são essas habilidades de inibir esses impulsos, né? E que pessoas que têm doença mental, pessoas que saem por aí xingando os outros, falando coisas na rua, quando as pessoas têm certas patologias mentais, elas, né, saem peladas de casa, ou elas... Quando esse departamento é afetado, esse departamento da inibição, as pessoas podem até correr risco de vida, né? Teve uma professora da técnica Alexander que fez uma pesquisa com um cientista e até ela escreveu um livro muito interessante sobre isso, que esses jogadores de futebol americano que levam muita pancada na cabeça, que eles acabam boxeador também, né? Boxeador também, acabam afetando essa área do cérebro. E daí a pessoa, enfim, que isso altera a vida dessas pessoas de uma maneira negativa muito grande. Tem gente que, enfim, sai batendo nos outros, sai xingando, sei lá, entendeu? Você perde essa habilidade de dizer não.
tá? Quantas vezes a gente tem vontade de bater em alguém na rua, né? Enfim, e a gente não faz. Né? O cérebro entende, não, se eu fizer isso, né, vai ter uma consequência muito séria, não vou fazer. Pronto. Então, tudo isso para dizer que hoje a neurociência entende essa questão da inibição. Mas com esse trabalho da técnica Alexander, principalmente, a Klein também trabalha um pouco com isso. A gente começar a escutar o que está acontecendo dentro do corpo, né? Dentro desse universo, desse microcosmo que a gente tem, que a gente carrega o dia inteiro com a gente, né? Que está com a gente o tempo todo, que na realidade é a gente. Né? E começar a falar, então pera, né? Muitas vezes eu não estou escutando o que está acontecendo lá dentro. Eu vou no piloto automático. Levanta, senta, escova o dente, toma café, faz comida, lava a louça, toma banho, vai para o trabalho, dirige, cuida da casa, cuida dos filhos, né? E a gente sem muito perceber o que está acontecendo dentro. Realmente como se fosse uma outra pessoa fazendo isso para a gente, né? Quando a gente começa a perceber, a gente começa a entender que existem hábitos preparatórios inconscientes para essas atividades, né? E que são hábitos que foram aprendidos, né? Quem fez dança, quem fez academia, yoga, pilates, isso, aquilo, a gente ainda sabe, a gente tem mais interferências ainda do que as outras pessoas. Porque a gente acredita que eu preciso apertar um pouquinho aqui, eu preciso levantar um pouquinho aqui, eu preciso, né, contrair um pouquinho aqui para poder fazer aquela coisa ali. A maioria das pessoas não pensam assim, né? A maioria das pessoas, elas fazem as coisas. Então, o fato da gente começar a examinar isso e falar, não, espera um pouquinho, tá? Eu sei que eu vou ali pegar um copo d'água na cozinha, mas antes de eu ir pegar esse copo d'água na cozinha ou ir usar o banheiro, eu vou parar e vou escutar um pouquinho o que está acontecendo dentro de mim nesse momento. Né? O quão presente eu estou dentro de mim, o quão presente eu estou em volta de mim, no meu entorno. Né? E daí a técnica Alexander tem um modelo muito simples, né? Que é assim, primeiro de tudo, entender qual é o relacionamento da cabeça com a coluna nesse momento. Né? E estou respirando ou não? Né? E estou encurtando a minha estatura ou não? Né? Estou contraindo excessivamente ou não? E a partir dessas referências, desses modelos, a gente pode fazer decisões naquele momento. Né? De usar menos esforço físico, menos esforço muscular, para daí, enfim, levantar e começar a caminhar até o banheiro ou até a cozinha para pegar o copo d'água. E isso é uma coisa que vai de momento para momento. Até a própria questão de pegar um copo d'água, né? Na realidade, tem um professor que fala todo mundo se movimenta melhor com uma coluna longa. Né? Então, assim, muitas vezes a gente aperta o pescoço excessivamente, prende a mandíbula e começa a levantar o ombro para estender a mão. Né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente fala, poxa, eu não preciso apertar tanto o pescoço, não preciso prender a mandíbula. E se eu usar a mão, o que realmente vai liderar o movimento é a ponta dos dedos das mãos, não é o ombro. Né? Vai chegar no ombro eventualmente, mas aí tem todo esse sistema que é muito mais, que faz muito mais sentido quando a gente trabalha diretamente com um professor ou uma professora. E a gente vai começando a entender, porque o problema desses hábitos é que esses hábitos todos, eles, a gente sente que eles são corretos. A gente não acha que a gente está fazendo nada de errado. Né? A gente fica repetindo o que feels right. Né? Porque se a gente sentisse algo errado, a gente não ia repetir. Então é muito doido isso, porque a gente fica fazendo coisa errada, porque a coisa errada parece ser, a gente sente que ela é a coisa certa. Então,
na realidade, Ju, nem sei se eu respondi muito aí, eu acho que dei várias voltas da questão da inibição, mas o corpo sabe o que fazer. No momento que a gente decide tomar água na cozinha, o corpo já se preparou, já é tarde demais. Entendeu? Então agora a gente tem que decidir o seguinte: bom, então quais as escolhas que eu vou fazer entre aqui onde eu tô e a cozinha, né? E daí essa jornada, que é uma jornada que a gente tem possibilidades, né, infinitas, e que a coisa começa a ficar interessante quando a gente começa a examinar tudo isso, na minha opinião. Foi tão amplo o que você trouxe, Fábio, agora, que eu acho que já até respondeu perguntas que eu ia te fazer. Eu ia perguntar sobre como no cotidiano, né, a gente trazendo uma escuta mais afinada para outros hábitos, outras conexões corporais. Mas você falou uma coisa que me abriu aqui uma escuta enorme, que é essa relação com o professor. E aí queria saber como que você vê, né, esse trabalho de estar sempre encontrando histórias de vida, né, em corpos que vão chegando nas tuas aulas. Como que você trabalha nessa criação de uma relação de confiança para que essa abertura aconteça? Então, essa é uma ótima pergunta. Eu, na realidade, Paula, eu, eu vou aonde me sinto bem, vamos supor, né? Eu não forço muito a barra, Uhum. sabe? Eu já fui estudar com professores que eu não tive a menor vontade de voltar. Por outro lado, eu fui estudar com pessoas que, nossa, quero muito estudar com essa pessoa novamente. E a mesma questão de alunas e alunos, é a mesma coisa. Eu tento ser eu mesmo, né? Quando eu estou dando aula. E aí, porque eu acho que tem, principalmente esses trabalhos que são tão íntimos, você tem que se sentir à vontade, né? Acho que primeiro de tudo a gente tem que se sentir seguro, segura, né? Quando vai estudar com alguém. Eu tava em Cambridge semana passada, aqui no Massachusetts, fazendo um projeto de teatro. E tem uma professora aqui da Técnica Alexander em Massachusetts que eu já tinha trabalhado com ela em alguns congressos e eu sei que ela é uma professora que tem muita experiência e, e o professor dela foi treinado pelo próprio Alexander na década de acho que 20 ou 30 e ela estudou com esse cara na década de 80, ele já não é mais vivo e ela vem dessa linhagem, dessa lineagem, não sei como fala, muito grande desse cara, desse professor. E eu mandei um e-mail para ela e falei, ó, eu tô aqui essa semana, gostaria de estudar com você. Ela falou, tá bom, venha, marcamos uma aula, eu fui lá, nossa, peguei um Uber e assim, super longe, era um lugar super não conveniente para mim, sabe? E eu fui lá e isso semana passada. E ela completamente revolucionou assim o meu entendimento de da relação cabeça e pelvis e pelvis e pernas. E assim, nossa, eu falei, cara, uau, tipo assim, uau. Foi literalmente isso assim. Porque ela me colocou num lugar depois de, imagina, eu estou estudando a técnica Alexander há quase 25 anos. E ela, semana passada, me colocou num lugar completamente desconhecido, Que completamente raridade. não familiar. E eu falei, caralho, se não tivesse um espelho ali para eu poder olhar e dizer não, porque o meu sentir estava completamente é, errado, completamente
sabe, assim, fora da casinha. E eu me sentia, literalmente parecia que eu estava assim, inclinado para frente, parecia que eu olhava no espelho, eu estava completamente ereto. E ao mesmo tempo me sentindo que eu estava caindo para frente. Aí, e foi tão maravilhoso. Aí eu estava com um pouco de dor nas costas, que eu tinha me machucado, e ela me colocou na maca. Foi lindo. Eu saí da casa dela, eu não ia mais voltar lá, porque minha agenda estava cheia, enfim, mora longe, custa dinheiro. Mas eu pensei, eu falei, cara, eu preciso ver a Ruth mais uma vez, enquanto eu tô aqui em Boston. Aí mandei outro e-mail para ela no outro dia e ela falou, vem, volta. E eu acabei voltando para fazer mais uma aula com ela, porque são, né, coisas, enfim, investimento para minha carreira, para minha vida. E, e eu fiquei tão apaixonado por ela, pela mão dela, pelo toque dela, pelo sistema, como ela ensina, que eu fiquei com muita vontade agora, assim, né, tava com vontade de ficar em Boston um tempo só para estudar com ela. Então foi uma coisa assim que não foi planejada. Na realidade, eu até tinha entrado em contato com uma outra pessoa antes de entrar em contato com ela, que era mais próximo da onde eu estava ficando, mas ele estava na Europa dando aula e eu acabei indo para Ruth, assim, meio que de então, voltando nessa coisa de confiança, de como se estabelecer isso, eu acho que isso só se estabelece ali nesse contato mesmo, sabe? No Uhum. olhar, quando você olha nos olhos das pessoas, da pessoa, quando ela fala alguma coisa, quando ela, né, se pode tocar, né, no caso do toque, o toque é muito. E eu acho que tem essa coisa do animal mesmo, de se sentir seguro, né? Se eu me sinto inseguro num ambiente, eu não vou aprender, né? Se eu me sinto inseguro, eu vou querer sobreviver, né? Isso até vem da teoria polivagal e do SE. Se eu me sinto, se tem alguma coisa que está me ameaçando ali, eu não vou aprender, não vou, eu vou paralisar, né? Eu vou congelar, eu vou querer atacar, fugir, sei lá. Então, a confiança para mim vem com esse fator de me sentir seguro. Por isso que eu tento, não sempre consigo, proporcionar um ambiente de segurança, né, para as alunas, para os alunos, para que as pessoas possam aprender algo. Nossa, e lindo te ouvir, lindo saber também, né, esses encontros surpreendentes. E você trazer a questão do toque também. A, essa questão tem me inquietado nessa pandemia que a gente vive, no primeiro momento pela necessidade do distanciamento social e agora nesse prolongamento do tempo que essa situação vem se desenvolvendo, né? Fico pensando socialmente como que essa relação com o toque está se transformando. Se já estava, assim, talvez já estava de alguma maneira, mas agora isso se enfatiza, né? E aí, como que o nosso trabalho está atento a isso, está sensível a esse outro momento dos corpos? É uma história, é uma questão assim, realmente que não dá para não prestar atenção, né? Somos bichos, somos criaturas de comunidades, né? A gente, é como a gente sobrevive, né? Como a nossa raça sobreviveu. A gente precisa do outro, né? Da outra. Então, é muito interessante isso. Por um outro lado, o que eu entendo um pouco assim é que a gente está tão faminto pelo toque e que muitas vezes só de deitar no chão e rolar um pouco no chão e, e colocar braço, perna no chão, contra o chão, em contato, esse tipo de contato também muitas vezes pode trazer um pouco de estímulo positivo, né, para o corpo, porque
a nossa pele é coberta por receptores sensoriais que estão o tempo inteiro se comunicando com o sistema nervoso através da coluna vertebral, né? Então, isso até vem, essa questão vem do Dart, desse paleontologista e antropólogo que estudou a técnica Alexander, e ele falava isso, né? Que como criança, quando criança a gente rola no chão, a gente, né, esfrega braço, perna no chão, a gente faz, né, engatinha, se arrasta, e que o sistema nervoso vai se nutrindo disso tudo, desses contatos, né? Aí, como adultos, a gente vai perdendo essa relação, né? A gente quase nenhuma parte do nosso corpo toca o chão, a não ser a sola do pé, né? Então, a gente perde muito dessa coisa animal até, assim, né? Então, o que eu passei bastante tempo nessa pandemia ensinando e praticando era isso, essa coisa de ficar um tempo no chão, né? E de deixar o chão te abraçar, né? De deixar o chão te tocar. E, e essas partes do corpo, através da pele, vão se comunicando com a coluna, através dos, acho que em português chama dermatomos. Então, assim, é muito interessante, porque parece que o nosso corpo todo, o nosso sistema todo foi feito para tocar e ser tocado, né? E quando, na ausência de uma outra criatura humana, a gente pode tocar o chão, né, numa parede. A testa tem receptores sensoriais muito fortes. Então, mesmo assim, se você passar a mão assim na tua testa de um lado para o outro, ou delicadamente colocar a testa contra a parede e daí assim, como que chama isso? Rub, esfregar a testa de um lado para o outro assim na parede, ou no chão, deitar de cabeça para baixo, confortavelmente, e daí esfregar a testa no chão assim. Esse estímulo da testa causa com esse nervo cranial trigerminal a ativar e liberar a mandíbula. Então, assim, tem coisas que, como adulto, a gente jamais vai fazer isso. Por que eu vou esfregar minha testa contra a parede? Ou contra o chão? Né? E, ao mesmo tempo, quando a gente pratica essas coisas, é como se a gente fizesse um super carinho no sistema nervoso, né? É a mesma coisa com o topo da cabeça. Se você se engatinhar assim e deixar o topo da tua cabeça tocar uma cadeira ou uma parede, esse toque, esse contato sensorial vai causar um feedback no sistema nervoso de ativação de todo o comprimento da coluna vertebral. Então tem truquezinhos assim que a gente vai descobrindo, que a gente vai explorando, que tem um impacto tão profundo, tão grande, né? Em como a gente se relaciona com o nosso corpo, com o ambiente, com outros seres humanos. E ninguém sabe disso, né? Você não acha isso nos livros de fisioterapia, de dança, de educação física, né? Então, acho que tem que ser um pouco artista, tem que ser um pouco maluco, tem que ser um pouco cientista para fazer essas descobertas. Eu tô aqui passando a mão na testa, tô Que adorando. bom, que bom. Adorei te ouvir, Fábio. Muito Ah, que obrigada. isso, imagina, prazer. Só agora falando disso tudo, eu lembrei, os chineses, até os japoneses também, bom, os orientais, né? Aqui nos Estados Unidos a gente não pode falar oriental, é meio Uhum, politicamente incorreto. Mas esses povos mais não, antigos, uhum, eles já tinham descoberto isso, sabe? Eu uhum, vejo com o Qigong, com o Tai Chi,
Os japoneses com o sistema energético deles, os indianos com os sistemas de yoga, de chakras, eles já entendiam isso de alguma maneira, né? E a gente agora que está descobrindo a necessidade disso aqui do lado oeste, né? E que então é interessante assim, não é isso não é novidade, né? As pessoas já sabiam disso. Existem sistemas de Qigong que trabalham com órgãos internos específicos, né? E eles colocam sorrisos em cada órgão. Faz o fígado sorrir, faz os pulmões sorrir, faz o corpo. Isso tudo traz um tremendo benefício para, né, o sistema. Então, ou seja, tudo isso só para assim, suplementar, né, tudo isso que a gente está conversando, falando, que de uma certa forma não é nada, não é novidade, né? As pessoas já sabem, algumas pessoas já sabem disso há muitos e muitos e muitos anos. E eu acho que Incrível. Incrível você trazer essa referência. Eu faço yoga, gosto muito de fazer acupuntura, Sentai Rho, que é uma técnica japonesa também. Mas por Aham. conta da acupuntura, da auriculoterapia, eu comecei a desenvolver uma massagem no ouvido. Até partilhei com a Ju, Que que é maravilha. uma massagem que vai trazendo assim esse lugar de conforto, de segurança, de abertura, e vem desses encontros, né? Com esses saberes todos. Exatamente. Que maravilha. Que maravilha. Bem, vamos encaminhando para o final aqui, só para contemplou lindissimamente a gente quando a gente começou o Ladeira, a gente começou sempre a criar, ressignificar, assim, né? Então, a gente começou a falar do horizontalizar, depois a gente começou a falar do horizontalizar as relações, horizontalizar a dança, horizontalizar os pensamentos, a colocar para dormir certos pensamentos que não contribui muito para as relações ou para o lugar de fala, né, da dança e do corpo e do movimento. E aí você falou disso, né, de usar o chão como um toque, como um carinho, como um abraço, né? Então foi, Uhum. foi uma fala lindíssima para gente, assim. Que bacana. Então, se você quiser deixar os teus arrobas e enfim, contatos para as pessoas te acompanharem. E eu agradeço imensamente, assim, foi muito esperado essa conversa contigo e, nossa, estou assim realizada, relaxada Que e bom. muito bom poder proporcionar esse encontro, assim, esse momento de conversa aqui no Ladeira. Que bom, Ju. Muito obrigado, Ju e Paula. Obrigado aí pelo carinho, pela confiança. Eu tenho um website. O meu website é todo em inglês, infelizmente, tá? Mas para quem fala um pouco de inglês ou quem fala inglês, é healthandpoise.com, tá? Não sei se eu preciso soletrar isso. Healthandpoise.com, tá? E meu Instagram, aí eu já fui melhor em postar coisas no Instagram, mas às vezes no Stories eu sempre posto coisas das aulas, dos cursos. Se eu vou dar uma oficina, eu posto lá também. É Fábio ATNYC. Tá? Instagram Fábio ATNYC. E eu dou aulas por Zoom, 2 aulas de Alexander e 2 aulas de Klein Technique semanalmente. Agora eu acho que a gente vai dar uma pausada no mês de outubro, mas quem quiser fazer, as aulas são em inglês. E eu tenho um grupo de estudos de técnica Klein em português, também por Zoom, que a gente ainda está decidindo as datas que a gente vai retomar isso tudo. Mas quem tiver alguma pergunta com relação a isso, manda um e-mail para mim, que é fabioatnyc@gmail.com.
fabioatnyc@gmail.com. Tá? fabioatnyc@gmail.com. Muito obrigado e espero que a gente possa se ver ao vivo sim. logo. Eu Muito estarei no obrigada, Brasil muito em gostoso. outubro, novembro e dezembro. Ó, tá pertinho aí. Tá pertinho, isso. Coisa Vou ficar uns boa. meses aí. Obrigado a vocês, viu? Vem pra Curitiba ou tem coisa planejada aqui pra Curitiba, não? Então, eu vou para Curitiba, devo ficar em Curitiba a maior parte do tempo. Oba, coisa boa. Sabe, a gente se vê. Sim, sim. Muito, muito agradecida, Fábio. Obrigada pela disponibilidade, pela lindíssima e generosa contribuição e fala. Grata demais. Um super abraço. Foi um prazer. Muito obrigado, viu? Um beijo grande, amei te Beijo. ouvir. Até mais. Até, Obrigado, beijo. Paula. Outro beijo. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau. Você também. Tchau. O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.